Bem-vindos ao primeiro, porque se não é resposta da semana. Hoje vamos falar de um gesto pioneiro a nível mundial. O governo australiano vai proibir a utilização de redes sociais a menores de 16 anos. Olá, boa tarde, Eduardo Sá. Isto é uma lança em África, como se costuma dizer. Olá, Judite. Eu acho que é um sinal muito importante que nós devemos tomar em consideração. Eu sei que quando se trata de proibir, a Europa tem sempre uma reação um bocadinho diferente. E eu compreendo até porque as liberdades individuais e a Europa sempre se deram muito bem e eu entendo que numa primeira reação a atitude não seja tão bem acolhida assim. O que o governo australiano está a chamar a atenção, e bem, é que as consequências e os danos das redes sociais usadas antes das idades recomendadas pelos próprios promotores dessas redes são tão significativos e desencadeiam tantas vezes situações de doença mental nos adolescentes que, medidas as consequências, a Austrália tomou em consideração que essa era a medida mais equilibrada. Se em Portugal tirar os telefones das escolas às vezes ainda faz com que muitas escolas reajam assim, por mais que cada vez sejam um número mais significativo de escolas a dizer, bom, mas que diferença, e que diferença para melhor, ainda assim, se nós puséssemos isto à discussão, nomeadamente em Portugal, a primeira reação não seria muito simpática, mas se nós tomarmos em consideração aquilo que são os ganhos que podem vir daí, provavelmente seríamos levados a pensar duas vezes, Dito. Esta decisão do governo australiano não proíbe apenas menores de 16 anos, proíbe menores de 16 anos mesmo que tenham consentimento dos pais. Judite, chegamos sempre àquela discussão onde ainda há pouco tempo entravam as questões relacionadas com a educação para a sexualidade, quando o ex-ministro da Educação dizia assim, cuidado, porque há determinadas nuances em que aquilo que a lei define pode ir contra a decisão dos pais. Ou seja, quando os pais dizem, bom, não, eu não aceito que um filho meu vá à escola, haver uma lei que diga, paciência, mas ele tem de ir porque o bem comum pressupõe que isso protege como mais nada, bom, nem sempre a opinião dos pais prevalece completamente neste tipo de decisões. Eu percebo que, em alguns casos, isto possa merecer pontuação. Agora, o que eu gostava que ficasse claro é que isto nos deve obrigar a duas coisas. Primeiro, Judite, termos uma opinião sobre os conteúdos que circulam sem freio em relação aos nossos filhos no contexto das redes sociais. Eu não me canso de chamar a atenção, já falámos disso muitas vezes, que eles, para efeitos de conteúdos pornográficos, jogos de azar e conteúdos da maior violência, são adultos não aos 18, mas aos 9, 10, 11 ou 12, consoante a idade com que os pais lhes permitiram ter acesso às redes sociais. Segundo aspecto, é muito importante que os governos, neste caso governos europeus já o estão a fazer, que não se demitam de definir o que é que são conteúdos que são francamente prejudiciais para os nossos filhos e não se tomando uma medida restritiva como os australianos, se tenham uma atitude muito mais sensata de proteção, coisa que neste momento não existe. O primeiro-ministro australiano disse claramente que as redes sociais estão a fazer mal às nossas crianças, é tempo de parar, e justificou a medida com o risco que representa para a saúde física, mental e para o impacto negativo que tem na autoestima. Parece um elencar muito razoável se pensarmos no problema das redes. Sensato. Até nesta questão da autoestima, da imagem corporal, até quando falamos de raparigas, sobretudo. Sim.
Os grandes problemas de autoestima das raparigas neste momento chegam via redes sociais, sem dúvida absolutamente nenhuma. Os grandes problemas que têm a ver com a sua identidade de género, por mais que seja uma questão de maior seriedade e que elas mais tarde ou mais cedo devem tomar em consideração, chegam por via das redes sociais. Muitos dos desafios absolutamente enlouquecidos que muitos adolescentes acabam por ter, levando a que alguns tenham acidentes graves e alguns morram, inclusive, chegam via as redes sociais. A maneira como eles partilham fotografias, às vezes muito para além do razoável, faz com que eles se exponham a situações em que são chantageados das mais diversas formas, e isso chega via as redes sociais. Eu acho muito importante que os pais, não querendo que os filhos sejam info-excluídos, eu acho muito bem que não queiram, não deixem de estar muito atentos a estes aspectos que prejudicam de forma muito grave os filhos e que prejudicam com uma regularidade e com uma ausência de controle por parte dos pais que vai muito para além do razoável, claro. Esta questão dos 16 anos, a Espanha também já tinha apresentado no verão passado um pacote de medidas que obriga os jovens até aos 16 anos a ter autorização dos pais para poderem ter conta, portanto sobe a idade que é neste momento, digamos, obrigatória pelas próprias redes sociais. O facto de proibir o uso, mesmo com o consentimento parental, é de facto uma decisão inédita, mas que pode ser decisiva para esta geração que está a crescer, porque, no fundo, o Estado está a dizer: se os pais permitem, nós substituímos-nos aos pais para impedir que essa decisão seja tomada. Sim. Osdito, no limite, isto poderia levar a situações que têm qualquer coisa de ficção nos anos que correm, que é, de repente, o Estado dizer assim: olha, afinal de contas, este mãe e este pai não reúnem as condições indispensáveis para o exercício da responsabilidade parental porque expõem os seus filhos à negligência e a algumas situações onde eles saem maltratados. Podemos chegar aqui. Agora, é muito importante, sobretudo, que não estejamos a discutir a proibição, porque nós já sabemos que a proibição vai desencadear um ruído de fundo absolutamente sem fim. Até porque, deixa-me só acrescentar este dado, é que os jovens que já têm conta criada vão na mesma tê-la bloqueada. Claro, claro, Judite. E note-se, os 16 anos não são por acaso, os próprios promotores de algumas das redes já os assumem, mas note, os nossos filhos são menores até aos 18, se fizerem alguma asneira muito grave, são imputáveis a partir dos 16 e, portanto, passam a ser responsabilizados pelos seus atos. O que não é razoável é que nós, para todos os outros efeitos, entendamos que eles são menores, estão lá a mãe e o pai a responder por eles, e para se gerirem no universo que às vezes é uma areia movediça das redes sociais, eles são maiores e vacinados, e é isto que não pode ser, e é neste equilíbrio que às vezes é muito filamentoso e muito difícil de perceber que os pais se têm que movimentar para fazerem aquilo que os pais devem fazer, nomeadamente para proteger os filhos. Vamos ver que consequências é que vai ter esta medida. Entra em vigor, o governo australiano quer que entre em vigor este pacote de medidas já a partir do próximo ano. Vamos ver como é que reagem os pais e as crianças lá fora e depois talvez comecemos nós a pensar também no assunto, Eduardo. Claro, com equilíbrio, como não podia deixar de ser, mas temos que pensar, inevitavelmente. Eduardo, hoje ficamos por aqui, voltamos amanhã com mais um tema. Até lá, já sabe, continua a escrever-nos para eduardosá@observador.pt. Eduardo, um grande abraço, obrigada e até amanhã. Um grande abraço para si, Judite, e até amanhã.